Alô, alô, amigos do canal Flamengo Sem Limites, estamos de volta com o nosso quadro semanal Memória Sem Limites, hoje com convidado, uma novidade para vocês e para falar de um jogo muito especial para todos nós rubro-negros. Já estou plugado aqui com o nosso amigo rubro-negro de corpo e de alma, Eduardo Carvalho, e com o nosso convidado de hoje, a quem eu já vou dar bom dia, boa tarde, boa noite, o Rafael Alvarenga, nosso convidado da editora Campo Bola. Já siga lá no Twitter, no Instagram, @editora Campobola. Rafael, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, qual vai ser o nosso jogo de hoje do nosso quadro Memória Sem Limites? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos nós aqui, para todos vocês. Muito obrigado, galera, pelo convite. Super prazer estar aqui, participar com vocês desse quadro aí tão bacana. O jogo marcante para mim, que ali é a final do Campeonato de 1992, Flamengo e Botafogo, aqueles jogões de Maracanã lotado, saudade daquilo lá. Pois é, Eduardo, bom dia, boa tarde, boa noite. Já dá um pitaco para a gente. O que é que te marcou nesse jogo? Flamengo 3, Botafogo 0, primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de 92, quando o Flamengo conquistou o pentacampeonato. Foi 3-0 o primeiro jogo, 2-2 no segundo, e o Flamengo foi pentacampeão. Edu, bom dia, boa tarde, boa noite. Conta para a gente o que é que te marcou nesse jogo, Flamengo 3, Botafogo 0, aquela noite maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações rubro-negras a todas, a todos. Você, Vicente, nosso convidado mais que especial, nosso amigo Rafael, aí da editora Campo Bola. Seja bem-vindo ao nosso programa Memória Sem Limites. E hoje, como ele é o nosso convidado, a escolha do jogo foi feita por ele, né? Pelo nosso amigo. E ele escolheu um jogo muito marcante, não só para ele, como tenho certeza que para todos os outros rubro-negros que viveram esse período da história do Flamengo, o início da década de 90. Nós já fizemos aqui no outro Memória o Fla-Flu de 91, e hoje estamos fazendo o Flamengo e Botafogo de 92, que dentro da cronologia ali, futebolística do Flamengo, o campeonato de 92 ele foi uma continuidade para aquele time do vovô Garoto, né, do Maestro Júnior, em fim de carreira. E coroou o Júnior com esse título maravilhoso em cima do principal time daquele campeonato, que era o Botafogo. Era o time que fez a melhor campanha no campeonato. O Flamengo se classificou ali, meio que na Bacia das Almas, para o quadrangular final, que foi definir os dois finalistas. E o que me marcou muito nesse campeonato, obviamente além do título, foi que eu, na época, com 15 anos, né, eu sou nascido em 77, e meu irmão, a nossa diferença de idade de 12 anos, então meu irmão tinha 3 anos naquela época. E nós temos uma madrinha, né, no caso eu tenho uma madrinha, né, minha tia, que ela é botafoguense. E ela deu uma camisa do Botafogo para o meu irmão naquela época. E meu irmão estava com a camisa do Botafogo nesse dia, 3-0. E eu ficava, né? Pô, Thiago, tira essa camisa, cara, joga essa camisa fora, É Mengão, Mengão, Mengão. Aí ele ficava gritando fogo, 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 né? Criança. Aí quando o Flamengo faz o 3-0, sapeca o 3-0 no primeiro tempo, avassalador do Flamengo, aquele primeiro tempo, né? Eu cheguei no Thiago e falei a deixa, né? Falei, Thiago, vamos tirar essa camisa, cara. Você tem que torcer para quem tá ganhando, rapaz. Para com esse negócio de ficar torcendo pro time que tá perdendo. Aí ele ficou me olhando assim, indeciso, né? Eu falei, Thiago, é o seguinte, qual o nome do time? Não é Botafogo? Então vamos botar fogo na camisa. Aí ele regalou o olho, né, cara? Aí tirei a camisa dele, joguei no chão, joguei álcool, taquei fogo. Meti fogo na camisa do moleque. Que nem sabia, cara. Aí, desde então, acho que meu irmão virou um pouquinho flamenguista. Rafa, fala pra gente qual a memória que você tem desse jogo, né? O que você lembra desse Flamengo 3, Botafogo 0, que foi tão marcante, né? Porque, inclusive, foi um dos últimos, a última grande passagem do Júnior no Flamengo. Tem muita coisa forte nesse jogo com relação à minha memória, né? Eu tenho uma memória que guarda... eu não consigo lembrar dos eventos, às vezes como um todo, mas eu guardo pequenos acontecimentos. E uma coisa que me marcou muito nesse jogo, isso aconteceu após o jogo, eu me lembro bem desse jogo, eu tinha 10 anos na época, e lembro que foi aí que eu comecei a ver futebol e gostar, e ter essa lembrança futeboleira, vamos dizer assim, tanto que o Fla-Flu de 91, que vocês citaram no outro programa, eu não me lembro.
Eu fui pesquisar sobre esse jogo depois, a partir do vídeo de vocês. Esse jogo de 92, o primeiro jogo, ele é muito marcante para mim por causa de uma coisa muito exótica, que só poderia ter sido feita por um torcedor fanático coberto de uma alegria indescritível, que foi o seguinte, eu morava no interior e na casa atrás da nossa, tinha um vizinho que ele era flamenguista, era amigo do meu pai. E aí, ao final do jogo, né, no mesmo dia, no final do jogo, acho que ele já tinha isso preparado lá. Ele pegou um bambu, cara, um bambu muito grande, desses bambus de roças enorme, fez um buraco no chão, né? No alto do bambu, ele colocou um outro pedaço de pau assim na transversal, então era como se fosse uma cruz, só que muito alta. E ele vestiu essa cruz com a camisa do Flamengo, aquela camisa, né, de 92. Ele colocou o bambu no chão e ficou aquela camisa do Flamengo, cara, muito alta, assim que você conseguia ver, e como era no interior, não tinha prédio, né, tudo muito plano, você via coisas altas de uma distância muito grande. Então eu me lembro de no dia seguinte acordar, olhar aquilo e ficar assim, caraca, o cara fez uma... E aí tinha ainda aquela questão assim, né, no interior as pessoas são muito religiosas, né? Então eu ainda fiquei com aquela coisa na cabeça, pô, mas não é um pecado, o cara tá vestido a cruz com a camisa do Flamengo, e eu me lembro de eu criança, aí numa situação assim, passar o dia com isso na cabeça, ao mesmo tempo achar bacana, porque de qualquer lugar que a gente estivesse, a gente podia dizer para os colegas assim, olha lá a camisa do Flamengo lá, olha lá. E aí eu me lembro que depois, assim, no final do dia, quando meu pai chegou do trabalho, eu perguntei para ele, pô, mas ele botou na cruz, não sei o quê. Eu lembro do meu pai falando assim, não, para botar a camisa do Flamengo não tem problema não, meu filho. Pode entrar na igreja com a camisa do Flamengo, tem nada, não dá problema não, pode ficar tranquilo. E eu lembro que isso foi muito marcante. Ele fez isso, esse vizinho. E eu lembro que, além disso, nessa brincadeira toda, o meu pai era muito contido. Ele era aquele cara que podia estar ganhando de 10-0, mas ele só comemorava depois do apito final. Mas nesse dia, cara, depois do 3-0, ele lá bebendo a cachaça dele, ele não se conteve. Acho que tinha alguma coisa engasgada também de 89, né? Algumas coisas assim. Mas esse título foi uma explosão. Quando fez 3-0, aí uma frase também que me marca muito, né? Do meu pai, de torcedores do Flamengo mais velho, que ele dizia assim, vou falar um palavrão aqui, vocês não falam para a mãe de vocês que eu falei, não. Ele dizia assim, Flamengo é o seguinte, não deixar chegar, não. Se deixar chegar, fudeu, a gente ganha. E não deu outra. É o famoso deixou chegar, né? Uma colocação importante. Pecado é não usar a camisa do Flamengo. Vamos deixar isso bem claro, né? Só para a gente contextualizar, esse time do Botafogo de 92, ele começou a ser formado justamente lá em 88, 89, com a entrada do Emil Pinheiro. O Botafogo foi se reestruturando e ele era quase imbatível. Ele era o grande time do Campeonato Brasileiro de 92. Eu me lembro que naquele ano, Flamengo e Botafogo quase sempre empatavam em 2-2, tanto que o último jogo foi 2-2. Acho que o jogo da fase classificatória foi 2-2. Os jogos estaduais eram 2-2. Então, assim, eram jogos muito equilibrados nessa época entre Flamengo e Botafogo. E outra coisa marcante para mim, assim, dessa época, eu me lembro muito do último, acho que foi o último jogo da fase de classificação, Flamengo Internacional, se eu não me engano. Estou puxando de memória aqui, posso estar errado. O Flamengo acabou ganhando o jogo, se eu não me engano, no Beira-Rio ou no Maracanã. Não, foi o Maracanã, 2-0. Se classificou em oitavo. Mas eu tô colando aqui, viu? Então, eu puxei de memória, eu tinha 10 anos também, mas esse campeonato foi bem marcante. Foi o único álbum de figurinha que eu completei na minha vida, foi o do Brasileiro de 92. E o Flamengo se classificou e depois ele ganha do Vasco no penúltimo jogo do quadrangular, na quarta-feira à noite, se eu não me engano, esse jogo. E aí, na última rodada, dependia do Vasco. O Vasco ganhou de São Paulo, o Flamengo foi para a final e acabou campeão brasileiro. Né? Veio de oitavo para ser campeão brasileiro. Edu, fala um pouco mais para a gente do dia do jogo em si. Como foi a sua preparação naquele dia? Você lembra o que você estava fazendo? Como que você reagiu depois do jogo? Assim, eu particularmente nunca gostei de assistir jogo junto com o torcedor rival. Nunca, desde pequeno. Então, eu sempre procurei assistir o jogo sozinho ou na companhia de algum flamenguista. O meu pai, ele nunca foi de assistir jogo do Flamengo. A gente já conversou sobre isso outras vezes, né? Meu pai é aquele cara saudosista que, para ele, Flamengo é só o Flamengo de 81. Né? Então, meu pai não assistia jogo. Minha tia, como eu disse, mora na rua dos meus pais, botafoguense.
E meu pai e minha mãe foram para casa da minha tia. Eu falei, pô, para lá eu não vou. Então eu vou ficar em casa. Eu fiquei em casa sozinho, assistindo o jogo sozinho mesmo. Meu irmão foi lá junto com a minha mãe, tinha 3 anos, era novinho. Aí, no intervalo, o meu irmão desce com a minha mãe para ver como é que eu tava, tal, para conversar, com minha mãe também é flamenguista, né? Aí que eu fiz a artimanha lá de arrancar a camisa do meu irmão, meter fogo nela, exorcizar esse fantasma do sofrimento. Fantasma triste, né? Exatamente. Boa. Mas assim, eu E lembro você, que Rafa? lembro que foi um jogaço, né, cara? Assim, pro Flamengo foi um jogão. Primeiro tempo, o Flamengo destroçou o Botafogo, né? Rafa, o que você Eu, fala pra gente desse dia do Flamengo? então, eu não me lembro da minha preparação, né, nesse pré-jogo, vamos dizer assim. Eu lembro de onde eu vi o jogo, né? Eu estava em casa com meu pai, vendo o jogo e tal. Mas o que eu me lembro muito bem, tem uma coisa também dessa memória de Sem criança, limite. sem limites, é que depois do jogo, é que o jogo foi um divisor de águas para a gente se dizer assim, porque antes do jogo todo mundo queria ser o Júnior. Nas peladas de infância, na rua, né? A gente dizia, eu sou o Júnior, eu sou o fulano, eu sou o Beltrano e tal. E aí eu me lembro, cara, que depois do jogo, a gente passou a querer, desse primeiro jogo, a gente passou a querer ser um jogador que até então ele não figurava nos nossos palpites ali, que foi o Piá. Porque o Piá jogou muito naquele primeiro jogo, cara. É verdade. Assim, a toda hora o Piá era acionado pela lateral e ele, cara, ele botava na frente, cruzava, né? Eu acho que ele dá 2 passes. Não sei se ele dá 2, ele dá um passe Ele dá 2 pro passes. gol do Gaúcho, de cabeça, E né? o gol do Assim, Júnior. e o gol O do primeiro Júnior. gol. Ele destrói ali, cara. E ele passa a ser, para o Botafogo, uma dor de cabeça muito grande. Então, toda hora, eu tenho essa lembrança do áudio, toda hora o narrador dizia assim, e lá vem o Piá de novo. E quando o Piá ia, cara, a gente já se levantava e pensava, opa, vai vir um gol. Então eu lembro Januário, que depois né? do jogo, não sei se era o Januário, você sabe quem era o Não, narrador era ali? o. Esqueci o nome dele, rapaz. Hoje ele está no SBT até. Esqueci o nome dele, ele trabalhou na Globo há muitos anos. Ele já tá mais velho já. Não era o Januário, não. Eu esqueci o nome Jota dele. Júnior. Não, também não, era o outro. Kleber. Como é que é? Não. Não é o Kleber Machado, não, é. Não sei o que lá, Não lembro o Oliveira, uma nome. coisa assim, eu não lembro agora. Depois eu até coloco no vídeo aí Aham, pra gente. aham. E aí eu me lembro muito disso, desse pós-jogo do Piá ter aparecido. O Piá parecia que não existia, e de repente ele se transformou num cara que eu queria ser o Piá na pelada lá da rua. Eu dizia, não, eu sou o Piá, hein, gente? Esse jogo, vocês tiveram a sorte de ver o jogo, né? Eu não vi. A minha paixão por rádio começou nesse dia. Porque, assim, eu tentava assistir os jogos do Flamengo, só que eu morava numa cidade muito pequena e lá só tinham 2 canais, ou Bandeirantes ou Globo, que eram da TV aberta. E nessa época estava começando a Globosat, então a Globo começou a levar os campeonatos estaduais para a TV por assinatura. E a gente não tinha nem TV aberta direito, então assim, não deu para ver o jogo. E eu me Aham. lembro que no domingo à tarde, foi no domingo o jogo, né? Domingo à tarde eu peguei um 3 em 1 que tinha lá, um aparelho de som desses antigos, liguei na Rádio Globo, e aí começou a minha paixão por futebol no rádio e por José Carlos Araújo, garotinho, né? Que a Oliveira Andrade, narração é narrador, espetacular. tá? Oliveira Andrade. Oliveira Andrade. Isso aí. Bem lembrado. Esse jogo teve uma repercussão muito grande, porque além dos 3-0 do Flamengo amassar, vencer o jogo logo no primeiro tempo, segurar a onda no segundo tempo para se poupar para o segundo jogo, teve o episódio do famoso churrasco do Renato Gaúcho, né? É verdade. Isso aí. Teve isso. Comenta pra gente aí, contextualiza o que aconteceu, Edu. É o seguinte, o Renato Gaúcho ele jogava no Botafogo na época, né? Era um dos principais jogadores do Botafogo. Ídolo Isso do é. Flamengo, tinha sido campeão brasileiro em 87 com o Flamengo. Isso aí. O Renato já tinha feito sua história ali no Flamengo durante o período no fim da década de 80, né, sendo campeão brasileiro, sendo decisivo no título de 87. Né, ele acaba com aquele jogo contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, na semifinal do Brasileiro de 87. E depois de alguns anos, o Renato vai jogar no Botafogo, aquele time bem montado, como você já disse, pelo Emil Pinheiro e tal.
forma o ataque junto com o Valdeir ali. E vem o primeiro jogo. Oi? O The Flash, isso aí. The Flash. O Januário de Oliveira apelidou o Valdeir de The Flash, né? O Renato vai jogar e tal, o Flamengo, né, massacra o Botafogo, 3-0. E no ataque do Flamengo tinha o Gaúcho, né, falecido Gaúcho. É um homem helicóptero, né? Metia gol de cabeça, né, cara? Parafraseando o Dadá Maravilha, né? O Gaúcho é um homem helicóptero, né? Metia gol de cabeça. E eles eram muito amigos, o Gaúcho e o Renato Gaúcho. E naquela semana eles fizeram uma aposta. Que quem perdesse o jogo pagaria um churrasco pro outro. Só que aí o Gaúcho foi e convidou uma galera do Flamengo para participar do churrasco, cara. E o Renato nunca escondeu que, depois do Grêmio, ele tinha uma simpatia muito grande pelo Flamengo. E isso cai na época, né? Cai no noticiário, nos jornais e tal. Ainda não tinha rede social, mas, né, repórter sendo repórter, né, jornalista, né? Descobriu, vazou, e foi um escândalo na época. E a diretoria do Botafogo imediatamente rompeu o contrato com o Renato, mandou ele embora, cara, por causa desse churrasco. Mas então, assim, na época foi uma repercussão gigantesca. Né? Eu lembro disso. Eu só fazer um comentário assim, né? Se a gente pensar enquanto torcedor, né? O cara ficou, né, pé da vida, né? Imagina, se o time toma de 3 do rival numa final, o atacante vai fazer um churrasco com a galera que ganhou do seu time, não dá, né? Não era apenas uma final, né? Era a maior final que o Botafogo participava em muitos anos, em 40 anos. Isso aí. Não dá, né? Não dá, não. E contra o maior rival, né? Deles, né, no caso. Né? Deles. Porque o Flamengo é o maior rival de todo mundo, né? O do Botafogo. Até de quem não é do Rio, né? Dependendo do clube fora do Rio, o Flamengo é o maior rival. Verdade. Segundo jogo, galera. Quem tem algum pitaquinho para dar sobre o segundo jogo? O 2-2 do título da uma semana depois, no domingo seguinte. Eu tenho uma história nesse 2-2 aí também, cara. Eu tenho uma história. Minha família é de Minas, né? Já falei também com vocês. E eu estava em Passa 20, na terra da minha avó, e meus amigos flamenguistas, a gente combinou de assistir o segundo jogo, né? Pô, título encaminhado, né? Era festa, né, cara? Aí fui com a minha camisa e tal, fui para casa do meu amigo Joãozinho, junto com o outro amigo Zé Arlindo. Aí fui para casa do Joãozinho e tal, chegou lá, a irmã dele, do Joãozinho, uma delas, vascaína. O Joãozinho, cara, ele catou a coitada da menina, saiu arrastando a menina de dentro de casa, jogou ela lá na rua, trancou a casa inteira, fechou tudo, falou, aqui dentro de casa você não fica. Ela, mas eu só quero ver o jogo. Aí ele, não, você não vai assistir o jogo com a gente. Deixou a menina lá de fora, cara. Olha só a situação. Aí depois que acabou o jogo, né, 2-2, campeão, aquela coisa, fomos pra rua, aí voltou tudo ao normal na casa dele, né? Mas ele não deixou a irmã dele assistir o jogo, não, cara. E esse jogo também foi legal porque o Flamengo sai na frente, né? O Flamengo sai na frente 2-0. Em termos de placar, o Flamengo faz 2-0, no segundo tempo relaxa, o Botafogo empata. Mas teve um fato também marcante nesse jogo, que foi a queda da arquibancada, né? Foi uma situação bem, bem chata ali, ficou um climão danado, muita gente machucada e tal, ali no setor onde fica a raça rubro-negra, né? Aí superlotação, caiu o alambrado, não, naquela grade de proteção ali da arquibancada do Maracanã, onde muita gente se feriu antes da partida. A partida até demorou a começar por conta disso. Para quem não lembra, o Maracanã antigo, ele bem antigo, antes da reforma do PAN, ele tinha geral embaixo, né? Aquele Maracanã que a gente vê nas fotos da Copa de 50, ele era o mesmo estádio até 2000. Praticamente ele foi o mesmo estádio de 50 a 2000. Então, assim, esse jogo em 92 tinha o anel da geral embaixo, sem cadeiras, e em cima tinha apenas umas gradezinhas fininhas que ficavam ali só para delimitar o espaço, né? E final de campeonato, torcida do Flamengo, Maracanã antigo, daquele jeito, pula roleta, nego dá dinheiro para segurança, entra pelo portão do lado, aquelas coisas que sempre aconteceram no Maracanã. Porém, esse dia encheu demais, demais. Eu só me lembro de uma situação parecida com essa no hexacampeonato em 2009 contra o Grêmio, que foi a mesma coisa, a torcida invadiu, teve superlotação. Assim, ainda tinha geral embaixo, né, cara?
Sim, Da e tinha aí liberado houve lá. esse problema que a grade rompeu e a torcida do Flamengo caiu, se feriu um monte de gente, o jogo quase foi cancelado, Assim, demorou muito para começar. para a galera que é mais nova ter uma noção, né? Hoje a gente comemora, por exemplo, quando o Maracanã, né, na época antes da pandemia, o Flamengo tinha todo jogo 65 mil. Só para a galera que é mais jovem, né, ter uma noção, no primeiro jogo, o público pagante foi de 102.547 pessoas. No segundo jogo, o público pagante foi de 122 mil pessoas. Quer dizer, fora as caronas, gratuidades. Aqui você falou, pula roleta, aquela coisa toda. Então, quer dizer, você pode colocar aí na faixa de 130, 140 mil pessoas. É muita gente. Muita gente, né, cara? 140 mil pessoas num estádio de 42 anos de idade. Exatamente. Isso aí. Eu me lembro de duas coisas também marcantes. Uma delas passa por essa coisa dessa tragédia que aconteceu nesse dia, que foi uma tragédia mesmo, né? Isso. Porque no primeiro jogo, né, movido pela empolgação, né, eu falando com meu pai, ele movido pela empolgação, eu disse assim: a gente tem que ir lá, pai. Era muito longe, a gente morava muito longe, seria uma vida ir lá, mas a gente tem que ir lá. Aí no primeiro jogo ele falou: a gente tem que ir lá, a gente vai lá, vamos marcar um dia, a gente vai. Aí no segundo jogo ele falou comigo: não vamos não, tá vendo? Olha o problema que acontece, não tem segurança, não sei o quê. Eu falei: putz, eu não vou. E uma outra coisa que me marca muito no jogo, principalmente nos últimos anos, porque eu não vejo mais, é aquele gol maravilhoso do Júnior de falta, né? A gente que hoje torce por um Flamengo muito carente, não só de falta, mas de bola parada. O time bate mal escanteio, bate mal falta, às vezes até lateral faz coisas que a gente não entende. Então, aquele gol de falta é um gol maravilhoso, assim, uma aula, assim, tem que botar para a galera ver e depois praticar para ver se consegue fazer algo parecido. É longe, né? Depende de longe. Muito longe, isso mesmo, muito longe. Isso aí. Lembra um pouco do Petkovic contra o Vasco, né? É, verdade. Só que assim, foi mais a meia altura, né? O do Pet foi mais na gaveta. Né? O do Júnior foi mais a meia altura. Ângulo, né? Isso. Inclusive, o Júnior, nesse campeonato, ele foi o artilheiro do Flamengo no campeonato. Olha que loucura. Ele fez 9 gols e o Gaúcho fez 8. Ele fez mais gols do que o Gaúcho, cara. Vocês têm informação de quantos anos ele tinha em 92? 38 anos. 37. 37 para 38, uma coisa assim. Exatamente. Isso aí. Só para variar, né? Falei, o segundo jogo eu não perco. Eu vou assistir esse jogo de qualquer jeito. Perturbei a cabeça da minha mãe, a gente foi para Nova Iguaçu, onde minha avó morava, lá pegavam todos os canais. Cheguei lá feliz da vida. O jogo não passa para a praça, tive que ouvir no rádio de novo. Só para poder a gente completar as informações, eu vou dar as escalações do primeiro e do segundo jogo, tá? Legal. Aqui, ó, o Flamengo entrou no primeiro jogo, no 3-0, com Gilmar, Fabinho na lateral, que ele era meia, mas nesse jogo o Charles Guerreiro estava fora, estava suspenso. Wilson Gotardo, Júnior Baiano e Piá. O Idemar, Júnior, Nélio, Zinho, Júlio César e Gaúcho. Esse Júlio César goiano, que eles chamam, né? Um atacante que o Flamengo teve. E entrou no segundo tempo. Entraram, né? Paulo Nunes e Marcelinho. Técnico Carlinhos Violino. Olha a reserva, hein? O Botafogo entrou com Ricardo Cruz, Odemilson, Valber, Márcio Santos e René, Carlos Alberto Santos, Pingo, Carlos Alberto Dias, Renato Gaúcho, Piquete e Valdeir. Técnico Gil. No segundo jogo, o Flamengo entra com Gilmar, Charles Guerreiro de volta na lateral, Wilson Gotardo, Gelson Baresi e Piá. Aí não jogou o Júnior Baiano, jogou o Gelson. No meio, o Idemar, Fabinho, volta para o meio, Júnior e Zinho. Na frente, Júlio César e Gaúcho. E no segundo tempo entraram Mauro, no meio de campo, e Djalminha, no lugar do Gaúcho. O Djalminha era reserva do Flamengo. O Botafogo, Ricardo Cruz, Odemilson, Valber, Márcio Santos e René, Carlos Alberto Santos, Pingo, Carlos Alberto Dias, Vivinho, Chicão e Valdeir. O Chicão já jogou no lugar do Renato Gaúcho, que já tinha saído do Botafogo. Já tinha ido comer churrasco. Estava comendo churrasco até então. Aliás,
Aliás, a torcida do Flamengo fez uma bela homenagem para o Chicão no segundo jogo, né? Nossa, não vamos falar isso. Não dá para reproduzir. Não dá para reproduzir, né? Procura no YouTube aí o que você acha. Vou procurar. Eu queria fazer uma observação também de uma outra coisa que me chama muita atenção, e hoje me chama muita atenção em conversa com vocês também, conversas sobre o time, né? O meu pai, eu lembro que o Nélio fez um gol, e o meu pai, ele detestava o Nélio. Ele não comemorava o gol do Nélio. E mesmo naquela final, ele não comemorou. Se não me engano, é o segundo gol do Flamengo no primeiro jogo, é um gol do Nélio, que ele recebe a bola ali. Segundo jogo, segundo gol, isso aí. Na ponta esquerda e ele faz o gol. O Fabinho mete a bola por cima para ele, assim. Bonita, né? Isso, aí ele joga na frente, quando o Ricardo sai, ele dá um tapa no meio das pernas do Ricardo. É um gol bonito, cara. E por que ele não comemorava o gol do Nélio? Porque ele achava que o Nélio não merecia vestir a camisa 10. Ele tinha essa coisa assim, Rapaz, para vestir a camisa 10... Eu conheço alguém que pensa isso sobre o Diego, cara. Ele dizia assim, não, cara, eu não vou comemorar o gol de um cara que veste essa camisa e não joga nem um milésimo do que... Ele dizia assim, não comemoro. Ele achava um absurdo darem a camisa 10 pro Nélio. Tá vendo? A história ela é cíclica, rapaz. Parece a política brasileira, né? Ela se repete a cada ciclo. Exatamente. É isso aí. Show. Maravilha, então. Edu, alguma consideração final para a gente fazer sobre esse jogo, sobre essas finais, né? Flamengo 3-0, Flamengo 2-0, pentacampeão brasileiro. O bendito jogo que iniciou toda a confusão em relação à tal da Taça das Bolinhas. Para quem não lembra, o Flamengo comemorou o campeonato com ela. É verdade. Bem lembrado. Realmente, além da Taça das Bolinhas, teve essa questão também que a gente hoje vive em tempo de pandemia, né? A gente falou aqui de público no estádio, né? E realmente a gente está vivendo um período assim, psicologicamente terrível, né, cara? Você vê estádio vazio e você vai assistir, por exemplo, esse jogo. Outro dia eu até assisti aqui em casa essa partida. Eu gosto de fazer nem a partida toda, eu gosto de ver os VTs, assim, né, com os gols, os lances principais. Pô, realmente dá uma saudade danada de ver esse Maracanã lotado de novo, né, cara? Com a galera empurrando o Flamengo. Realmente é lamentável o que a gente vive atualmente. Acho que a consideração é mais nesse ponto aí, mas realmente temos que nos cuidar e cuidar da saúde das pessoas realmente que estão próximas de nós. Rafa, nosso amigo da editora Campo ou Bola, já falei, galera, segue aí, @editora Campo ou Bola no Twitter, no Instagram. Rafa, e você, considerações finais sobre essas finais do pentacampeonato brasileiro do Flamengo? Bem, o que me chama a atenção, né, além do título, da festa, de todas essas lembranças que extrapolam o campo, como eu falei, né, a cruz alta lá com a bandeira do Flamengo, tenho todas essas coisas, mas me chama muita atenção também porque acho que não sei se eu posso falar com exatidão, mas é um momento em que você vê, a gente chega numa final de Campeonato Brasileiro sendo disputada por 2 times do Rio. E hoje a gente tem no futebol brasileiro o Flamengo que disputa títulos nacionais e internacionais, todo mundo tem medo de jogar contra o Flamengo, o cara quer jogar contra todo mundo, menos contra o Flamengo, mas as outras forças do futebol carioca elas se exauriram. Você não vê mais a possibilidade do Botafogo chegar numa final, até porque tá na Série B, né, cara? Você vê o quanto que isso também é uma maneira da gente ver o que acontece, como é que o futebol carioca ruiu, com exceção do Flamengo. Boa. Depois disso, a gente teve Flamengo e Vasco em 2006 pela Copa do Brasil. Isso. E eu não me lembro de outra final assim, não. nacional entre Flamengo, entre carioca. Não. Só me lembro dessa de o próprio Botafogo só chegou a uma final depois disso, grande, que foi a da Copa do Brasil de 99. Isso. Depois não conseguiu mais chegar. Isso, não conseguiu mais chegar. E eu ia fazer uma outra colocação que era a títulos, né? Esse campeonato do Flamengo em cima do Botafogo inaugurou uma sequência de vitórias do Flamengo em cima do Botafogo, só foi quebrado em 2010, naquele estadual do Louco Abreu. Não me lembro de nenhuma outra vitória do Botafogo em cima do Flamengo em final, sendo campeão, Flamengo vice, de 92 a 2010. Muito longo, né? Uma superioridade muito grande, né? Estabelecida a partir dali, não é verdade? Quase 20 anos, né? Isso aí. Beleza, então, galera. A gente vai ficando por aqui.
Queria agradecer demais o nosso amigo Rafa, da editora Campo Bola. Rafa, brigadão pela participação. A você que está vendo o nosso vídeo, comenta aqui embaixo, deixa uma sugestão de um jogo para a gente falar na próxima semana. Vamos abordar. O Flamengo tem muitos jogos históricos, não precisam ser só vitórias, podem ser derrotas também. Tem uma na pauta aí que vai dar o que falar. Então, é com vocês mesmo. Rafa, brigadão, tá, por ter participado. Eu que agradeço e sucesso para vocês, sucesso para o Flamengo Sem Limites, que eu acompanho lá, e vira e mexe eu pego até uma informação para replicar lá pela editora Campo Bola. Um abraço, galera. Obrigado. Tá? Ficamos felizes porque o intuito do nosso trabalho é justamente esse, informar. Formar e informar. Eduardo Carvalho, nosso amigo rubro-negro de corpo e de alma, um grande abraço para você. Na próxima semana a gente se encontra, tá certo? Como é que é o mantra? Se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. Deixe seu comentário, seu like, seu joinha lá e acompanhe as nossas plataformas digitais. Está na descrição aí, Instagram, Twitter, Facebook. Beleza? Quase um professor de yoga, tá vendo? Valeu, galera. Então, na próxima a gente volta. Saudações rubro-negras para todo mundo. Até mais.